Muito bem, nesse final do programa dessa semana, eu vou conversar aqui com o nosso Rui Simon, consultor empresarial da área, sobretudo, previdenciária, né? Empresarial e também pessoas físicas, né? Tem muitos empresários que querem se aposentar e procuram a assessoria, a consultoria do Rui Simon. Agora que eu cheguei aqui no estúdio, por exemplo, a doutora Rafaela Filter, que é a nossa comentarista, estava tratando já da sua aposentadoria. A guria é nova e tal, mas está... E isso é importante, as pessoas já têm que começar a falar sobre isso, né? Daqui a pouco eu vou entrevistar um colega aí, um amigo nosso, o Anderson Guerra, que também já está pensando, está na faixa dos 30 e pouco, 40 e pouco, está pensando na aposentadoria dele. Né? Quer dizer, e tu é o cara requisitado aqui na televisão, o cara mais requisitado é tu. Qual é a novidade que tem da Previdência Social? Não tivemos a reforma da Previdência, provavelmente esse ano nem vai se falar em reforma da Previdência, um ano eleitoral, o pepino vai ficar para o próximo governo, seja ele quem for, vai ter que fazer a reforma da Previdência. E a novidade da semana, Rui? A novidade que emergiu essa semana foi o seguinte: o INSS tem um acervo de aproximadamente 6 a 8 mil processos físicos represados. E os funcionários que estão trabalhando foram direcionados todos para o processo eletrônico. Esse processo eletrônico, na verdade, é uma lorota. Por quê? Primeiro que ele não é eletrônico. Segundo que ele não é um processo autônomo. Por exemplo, a Justiça Federal tem o EPROC, que é um processo, é um sistema único. Tudo gira em torno dele. Você entra e tudo se resolve ali. O INSS criou um processo eletrônico fictício, falso, uma lorota. Como é que ele funciona? As pessoas vão até o INSS ou telefonam para o 135 ou entram na internet e agendam, por exemplo, a sua aposentadoria. Essa aposentadoria é marcada, por exemplo, aqui na Agência Centro, ela é marcada lá para 18 a 20 de junho. Né? Então, nós temos um lapso de tempo até chegar... Uns 3 meses de... Por aí, né? Muito bem. Nesse dia agendado, a pessoa comparece ao INSS com seus documentos, o INSS digitaliza aquilo, devolve os documentos para a pessoa e entrega um comprovante ali dizendo que foi digitalizado um pedido, um requerimento de aposentadoria. Perfeito. E a pessoa recebe, então, uma previsão bem otimista que em 45 dias o processo está implantado. Muito bem, a pessoa vai para casa, acessa pela internet o acompanhamento do requerimento e o INSS faz o quê? Essa agência disponibiliza para uma central que funciona lá no Cristaleira, na Jerônimo Coelho, no 2º andar, eles chamam de núcleo. Então, esse núcleo é uma agência digital com o mesmíssimo sistema Prisma antigo, que é um programa que tem mais de 20 anos, ele tem um monitor normal e aqui ao lado um monitor, normalmente na vertical, onde aparecem aqueles documentos digitalizados, mas os dois não se falam. Aqui só tem a documentação digitalizada. O que acontece? Esse funcionário vai entrar aqui no sistema Prisma e vai copiar o que está aqui. Então, não tem um processo eletrônico. Tem o mesmo Prisma velho e antigo e aqui do lado uma outra tela onde ele copia esses dados para cá. Muito bem. Esclarecido essa lorota do processo eletrônico previdenciário, que ainda nem está funcionando para consumo externo, né? Tem uma agência piloto que está em testes ainda, mas vamos lá. O pessoal que trabalha nessa dita agência digital, esse núcleo, eles têm uma central lá no 2º andar do Cristaleira, onde cumprem-se as exigências. Então, nesse processo que está faltando, por exemplo, o certificado de reservista do cidadão. Então, eles mandam chamar, olha, aqui apareceu que você tem um tempo de serviço militar, nos traga, então, o certificado de reservista. Então, tem que levar esse documento lá no Cristaleira, então, aquilo é digitalizado, devolve o original para ele e segue o processo. Pois bem, essas exigências, mais das vezes, agora, elas são consideradas desprezíveis. Não importa se tem uma exigência. Eles dão uma olhada, uma panorâmica ali, olha, com ou sem essa exigência, não tem tempo suficiente, indefere. Então, para piorar,
o governo conseguiu autorizar uma verba para que se montasse um grupo de horas extras, né, para agilizar. Tá? Esses 45 dias já estavam levando 90, e esse grupo de trabalho é formado por funcionários que vêm do interior, e principalmente sábados e domingos, porque eles trabalham nas suas agências de origem. Durante a semana. E sábado e domingo, então, o pessoal que vem do interior vai ali e produz. Mas eles produzem como se fosse uma linha de montagem. Se falta um parafuso, tranca tudo. Então, indefere. Está faltando uma pecinha aqui, indefere. Indefere. Para resumir... O que acontece? Está sendo feito um indeferimento em massa, inconsistente, e o que seria talvez uma vantagem, hoje está se levando mais tempo o processo eletrônico do que o processo físico, e os resultados piores, por quê? Para não cumprir as exigências, para não mandar a comunicação para cumprimento de exigência, o funcionário do INSS está indeferindo esses processos, chutando com as duas pernas, com prejuízo e ocasionando população. Prejuízo para a população, que vai ter que buscar um advogado ou fazer um recurso administrativo que vai levar anos, e o próprio ônus do processo judicial, que depois o governo vai ter que pagar. Bom, semana que vem nós vamos continuar nesse tema, até porque eu tinha muitas questões para passar para o Rui, mas nós estamos chegando no final do nosso programa dessa semana. Muito obrigado pela sua audiência. Rui, obrigado pelas manifestações e, sobretudo, pelos esclarecimentos, que são muito importantes. Uma bela semana de trabalho, e o nosso Economia e Desenvolvimento volta semana que vem. Até lá.